A Operação Barricada Zero representa um dos mais ambiciosos esforços do governo do estado do Rio de Janeiro para desmantelar a infraestrutura física que organizações criminosas construíram ao longo de décadas nas comunidades fluminenses. Lançado oficialmente em 17 de novembro de 2025 pelo governador Cláudio Castro, a operação surge como desdobramento direto da controversa mega-operação realizada nos complexos do Alemão e da Penha no final de outubro de 2025, conhecida como Operação Contenção. A mega-operação que antecedeu a Barricada Zero foi um dos episódios mais sangrentos da história recente da segurança pública carioca. Iniciada em 28 de outubro de 2025, a Operação Contenção mobilizou aproximadamente 2.500 agentes policiais para executar 100 mandados de prisão contra integrantes do Comando Vermelho em 26 comunidades da zona norte do Rio, especialmente nos complexos da Penha e do Alemão. Os confrontos se estenderam por horas, com criminosos utilizando táticas militares, incluindo drones lançadores de explosivos e barricadas incendiadas para resistir ao avanço policial. O resultado foi devastador. 121 mortes confirmadas, incluindo 4 policiais, mais de 1 tonelada de drogas apreendidas e 118 armas confiscadas, dentre as quais 93 fuzis de alta potência. A operação foi declarada um sucesso pelo governador Castro, que afirmou, sem apresentar provas e antes mesmo da identificação completa dos corpos, que todos os mortos eram criminosos. A afirmação gerou controvérsias, especialmente após suspeitas de que alguns corpos teriam tido suas roupas trocadas e itens removidos para dificultar investigações, resultando na abertura de inquéritos por fraude processual. Em retaliação à mega-operação, o crime organizado promoveu uma paralisação sem precedentes da cidade, incendiando 71 ônibus e espalhando caçambas de lixo nas principais vias como Avenida Brasil, Linha Amarela e Linha Vermelha, forçando milhares de pessoas a caminharem para casa. Foi nesse contexto de tensão extrema e demonstração de força que nasceu a Operação Barricada Zero, com o objetivo de remover sistematicamente as estruturas físicas que permitem ao crime organizado exercer controle territorial sobre vastas áreas da região metropolitana do Rio de Janeiro. O planejamento da Operação Barricada Zero foi guiado por um mapeamento técnico produzido pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Utilizando ferramentas de inteligência avançadas, registros de ocorrências, denúncias recebidas pelo Disque Denúncia e imagens captadas por drones e helicópteros, o ISP identificou exatos 13.604 pontos de bloqueio espalhados pela região metropolitana. Este número impressionante revela a dimensão do problema que o Estado enfrenta. As barricadas catalogadas variam enormemente em complexidade e função. Na extremidade mais simples do espectro, encontram-se lixeiras, posicionadas estrategicamente, entulhos e caçambas, que podem ser rapidamente movidos ou reposicionados conforme necessário. No meio do espectro estão veículos abandonados, pneus, vigas metálicas e outros materiais pesados que exigem equipamento especializado para a remoção. No extremo mais complexo, há verdadeiras obras de engenharia, estruturas de concreto armado permanentes, valas profundas cavadas no asfalto, muros e fortificações projetadas especificamente para impedir o acesso de veículos blindados e forças de segurança. Essas barricadas não são meros obstáculos improvisados. Elas representam uma estratégia militar de controle territorial, sofisticada, desenvolvida ao longo de anos pelas facções criminosas, especialmente pelo Comando Vermelho, a organização que domina a maior parte dos territórios afetados. As estruturas servem múltiplos propósitos: dificultar o acesso de forças policiais, controlar o fluxo de pessoas que entram e saem das comunidades, estabelecer pontos de vigilância, criar posições defensivas para confrontos armados e demonstrar poder sobre o território. Os 13.604 pontos mapeados estão concentrados principalmente em 12 municípios da região metropolitana, que constituem o alvo da primeira fase da operação: Rio de Janeiro, capital, Belford Roxo, Japeri, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Itaboraí, Duque de Caxias, Queimados, São João de Meriti, Nilópolis, Mesquita e Maricá. Esta distribuição geográfica revela que o problema das barricadas não está restrito apenas à capital, mas permeia toda a região metropolitana, afetando milhões de cidadãos que vivem em áreas onde o poder público foi historicamente ausente. A Operação Barricada Zero foi estruturada como uma força-tarefa integrada, reunindo múltiplos órgãos estaduais e municipais em um esforço coordenado sem precedentes. A coordenação geral ficou sob responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional do Estado.
As secretarias estaduais de Polícia Militar, Polícia Civil, Infraestrutura e Obras Públicas, Cidades, Habitação e Interesse Social, além da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro e do Instituto de Segurança Pública, foram mobilizadas para a operação. Fundamentalmente, as prefeituras dos 12 municípios-alvo foram integradas como parceiras essenciais, responsáveis por fornecer maquinário, equipes técnicas e apoio logístico. O protocolo operacional estabelecido segue uma sequência estratégica cuidadosamente planejada. Primeiro, as forças policiais entram na área para estabilizá-la, neutralizando qualquer resistência armada e estabelecendo perímetro de segurança. Somente após a área estar segura é que entram as retroescavadeiras, rompedores hidráulicos, caminhões basculantes, motosserras e equipes técnicas responsáveis pela remoção física dos obstáculos. Esta abordagem sequencial é essencial para proteger os operadores de máquinas pesadas e garantir que o trabalho de demolição possa ser realizado sem risco de confrontos. Para viabilizar as operações de remoção, o Estado providenciou 50 kits de demolição completos, cada um equipado com maquinário de alto desempenho. Estes kits incluem retroescavadeiras com rompedores hidráulicos capazes de quebrar estruturas de concreto, caminhões para transporte de entulho, motosserras para remoção de obstáculos de madeira e outros equipamentos especializados. As equipes operadoras são compostas por funcionários das secretarias estaduais e municipais, trabalhando em estreita coordenação. Um aspecto crucial do planejamento é que a operação não se limita à remoção dos obstáculos. Após a demolição das barricadas, valas abertas por criminosos no asfalto serão imediatamente aterradas com concreto para impedir que sejam reabertas. As vias danificadas receberão recuperação completa, incluindo o recapeamento asfáltico. Serviços públicos essenciais que foram impedidos de operar nas áreas dominadas pelo crime, como iluminação pública e coleta de lixo, serão gradualmente restabelecidos. O objetivo não é apenas remover os obstáculos físicos, mas promover uma reorganização urbana completa que devolva os espaços públicos à população. Distingue fundamentalmente a Operação Barricada Zero de iniciativas anteriores é o compromisso público de presença permanente e resposta contínua. O governador Cláudio Castro foi enfático ao declarar que o Estado não retrocederá. Diferentemente de ações passadas, onde barricadas eram removidas, mas rapidamente reconstruídas pelos criminosos assim que as forças policiais se retiravam, a nova estratégia prevê monitoramento permanente e retornos sistemáticos, sempre que houver tentativas de reconstrução. O protocolo estabelece que qualquer sinal de reinstalação de barricadas acionará imediatamente a atuação de unidades de elite das forças de segurança. Especificamente, o Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar e a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil foram designados como forças de resposta rápida para essas situações. A mensagem é clara: o Estado está preparado para retornar quantas vezes forem necessárias para garantir que as vias públicas permaneçam livres. Para incentivar o engajamento contínuo das forças de segurança nesta tarefa, o governo instituiu um sistema de bonificação financeira para policiais civis e militares que participarem tanto da remoção inicial das barricadas quanto das operações para impedir sua reconstrução. Embora os detalhes específicos dos valores e critérios de bonificação não tenham sido divulgados publicamente, este mecanismo de incentivo representa um reconhecimento de que a operação exigirá esforço sustentado ao longo do tempo e que os agentes que se dedicarem a esta missão merecem compensação adicional pelo risco e trabalho envolvido. A integração com as prefeituras também inclui a criação de mini-comitês locais em cada município participante. Estes comitês terão a responsabilidade de planejar as ações específicas para suas áreas, executar as operações de remoção com apoio estadual e gerenciar o período pós-remoção, incluindo a reorganização urbana e o restabelecimento de serviços. A participação popular também está prevista, com canais para que moradores possam reportar tentativas de reconstrução de barricadas e acompanhar o progresso das melhorias urbanas. Embora o lançamento oficial da Operação Barricada Zero tenha ocorrido em 17 de novembro de 2025 no Palácio Guanabara, com a presença de 9 prefeitos e representantes de outros 3 municípios, as primeiras ações práticas começaram antes mesmo do anúncio público.
Em 10 de novembro de 2025, uma semana antes do lançamento oficial, equipes do 31º Batalhão da Polícia Militar, que atua na região do Recreio dos Bandeirantes, iniciaram operações piloto para a retirada de barricadas em comunidades da zona sudoeste da capital. Estas operações iniciais serviram como teste para o protocolo operacional que seria replicado em escala muito maior posteriormente. Os resultados dessas ações piloto foram considerados satisfatórios e forneceram lições importantes sobre logística, coordenação entre as forças de segurança e equipes de demolição e gestão de riscos operacionais. A experiência adquirida nesta fase piloto permitiu ajustes no planejamento antes da expansão para os 12 municípios-alvo. No evento de lançamento oficial em 17 de novembro, o governador Castro apresentou os detalhes completos da operação, enfatizando que este era um momento propício para a ação, logo após a Operação Contenção ter demonstrado força e determinação do Estado em enfrentar o crime organizado. A presença massiva de prefeitos no evento demonstrou o compromisso político necessário para uma operação de tamanha complexidade. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, estava entre os presentes, sinalizando alinhamento entre as esferas estadual e municipal na capital. Castro anunciou que as primeiras ações ampliadas começariam na semana seguinte ao lançamento oficial, após a conclusão do planejamento conjunto detalhado com cada uma das prefeituras participantes. O cronograma final seria fechado até 19 de novembro, com cada município recebendo um plano específico adaptado às suas características geográficas e ao perfil das barricadas identificadas em seu território. A partir desse momento, as operações seriam contínuas, com múltiplas frentes de trabalho atuando simultaneamente em diferentes municípios. A Operação Barricada Zero enfrenta desafios formidáveis que vão muito além da complexidade logística de remover milhares de obstáculos físicos. O primeiro grande desafio é a geografia acidentada e o difícil acesso característicos de muitas comunidades cariocas. Favelas construídas em morros íngremes, com ruas estreitas e sinuosas, tornam extremamente complicado o uso de maquinário pesado. Retroescavadeiras e caminhões não conseguem acessar muitas áreas, exigindo soluções alternativas, como equipamentos menores ou até trabalho manual em alguns casos. O segundo desafio crucial é a segurança das equipes operacionais. Mesmo com a estabilização inicial feita pelas forças policiais, o risco de confrontos armados permanece elevado. As facções criminosas têm interesse direto em manter suas barricadas e podem reagir violentamente às tentativas de remoção. Operadores de máquinas pesadas e equipes técnicas, que não são agentes de segurança armados, ficam particularmente vulneráveis. Garantir proteção adequada para essas equipes civis é fundamental para o sucesso da operação. O terceiro grande desafio é a adaptabilidade constante das táticas criminosas. Organizações como o Comando Vermelho demonstraram repetidamente sua capacidade de inovar e se adaptar às estratégias policiais. Durante a Operação Contenção, o uso de drones para lançar explosivos representou uma evolução tática significativa. É provável que os criminosos desenvolvam novas formas de construir barricadas mais rapidamente, usando materiais diferentes ou criando obstáculos móveis que possam ser rapidamente posicionados e removidos conforme necessário. O quarto desafio é o engajamento e apoio das comunidades locais. Embora muitos moradores certamente desejam ver suas vias desobstruídas e serviços públicos restaurados, há também receio legítimo de represálias por parte do crime organizado. Criminosos podem identificar moradores que colaborem com as autoridades ou que expressem apoio público à operação, colocando essas pessoas em risco. Construir confiança com as comunidades e garantir mecanismos de proteção para moradores que desejem colaborar é essencial para o sucesso da operação. O quinto desafio crucial é a sustentabilidade financeira e operacional de longo prazo. Manter presença policial permanente em múltiplas áreas simultaneamente, realizar operações de resposta rápida sempre que barricadas forem reconstruídas e executar a recuperação urbana prometida exige recursos humanos e financeiros substanciais de forma contínua. A capacidade do Estado de sustentar este esforço por meses ou anos será testada, especialmente considerando as múltiplas demandas competindo pelos mesmos recursos. Do ponto de vista das controvérsias, a Operação Barricada Zero herdou as polêmicas da mega-operação que a antecedeu. Especialistas em segurança pública, como a professora Jaqueline Muniz, da Universidade Federal Fluminense, questionaram a efetividade de operações de grande escala que produzem alto número de mortes. Muniz argumenta que barricadas servem mais para a defesa contra facções rivais do que para impedir forças policiais
que possuem superioridade esmagadora de meios e métodos. Segundo esta visão crítica, se as barricadas permanecem é porque o Estado permite, como uma parte de um arranjo informal de controle territorial. Outras críticas apontam que operações focadas em remoção física de barricadas atacam sintomas visíveis, mas não as causas profundas da criminalidade organizada. Sem atacar as redes de corrupção que permitem o tráfico de armas e drogas, sem desmantelar as estruturas financeiras das facções e sem oferecer alternativas econômicas reais para moradores de comunidades, a remoção de barricadas pode ter efeito apenas temporário. As próprias barricadas podem rapidamente retornar, talvez em novos formatos, se as condições estruturais que as geraram permanecerem inalteradas. Apesar dos desafios, o governo estadual e defensores da operação mantêm expectativas positivas sobre seus impactos potenciais. O efeito mais imediato e visível esperado é a restauração da mobilidade urbana em áreas que há anos sofrem com restrições de acesso. Moradores que precisam fazer longos desvios para entrar e sair de suas comunidades poderão utilizar rotas diretas. Veículos de emergência, como ambulâncias e bombeiros, terão acesso mais rápido e eficiente, potencialmente salvando vidas em situações críticas. Um segundo impacto esperado é o enfraquecimento do controle territorial exercido pelas facções criminosas. As barricadas não são apenas obstáculos físicos, são símbolos do poder paralelo que organizações como o Comando Vermelho exercem sobre vastas áreas da cidade. A remoção sistemática dessas estruturas representa uma contestação direta deste poder, uma afirmação da soberania do Estado sobre todo o território fluminense. A mensagem é que nenhuma área está fora do alcance das instituições públicas. Um terceiro impacto potencial é a melhoria da percepção de segurança por parte dos moradores. Viver cercado por barricadas militarizadas, com homens armados controlando quem entra e sai, cria uma atmosfera de medo constante. A remoção dessas estruturas, acompanhada pela presença mais regular de forças de segurança legítimas, pode ajudar a normalizar a vida urbana nessas áreas. Isso poderia ter efeitos psicológicos positivos significativos para as comunidades afetadas. Um quarto impacto esperado é a viabilização de investimentos públicos em infraestrutura e serviços. Áreas dominadas por barricadas frequentemente ficam isoladas de programas governamentais de melhoria urbana, pois a dificuldade de acesso e o risco de segurança desestimulam investimentos. Com vias desobstruídas e presença estatal mais consolidada, programas de saneamento, pavimentação, iluminação, educação e saúde podem finalmente chegar a essas comunidades, melhorando significativamente a qualidade de vida dos moradores. Dados oficiais indicam que, somente em 2024, mais de 7.700 toneladas de material de barricadas foram removidas em operações anteriores, demonstrando a escala do problema e a quantidade de trabalho necessário. A Operação Barricada Zero representa uma tentativa de sistematizar e tornar permanente este esforço, em vez de ações pontuais e descontinuadas. A Operação Barricada Zero representa uma aposta estratégica do governo do Rio de Janeiro de que é possível reverter décadas de acumulação de poder territorial por organizações criminosas através de uma combinação de força policial, capacidade técnica de engenharia e coordenação intergovernamental. Com 13.604 pontos de bloqueio identificados, 50 kits de demolição mobilizados, 12 municípios participantes e um compromisso político público de presença permanente, a operação tem ambição e escala sem precedentes. O sucesso ou fracasso desta iniciativa terá implicações profundas não apenas para o Rio de Janeiro, mas para debates sobre segurança pública em todo o Brasil. Se bem-sucedida, a operação pode demonstrar que abordagens integradas combinando repressão focada com recuperação urbana e serviços públicos são viáveis. Se fracassar, com barricadas sendo rapidamente reconstruídas e violência escalando, pode reforçar argumentos de que operações de grande escala produzem resultados superficiais e temporários. O que é certo é que a remoção de barricadas, por si só, não resolverá os problemas estruturais que geraram sua existência. Desigualdade socioeconômica, ausência histórica do Estado em comunidades marginalizadas, corrupção institucional, tráfico internacional de armas e drogas, todos esses fatores continuarão presentes independentemente de quantas toneladas de concreto sejam removidas. A verdadeira medida de sucesso da Operação Barricada Zero
será se ela conseguir não apenas remover obstáculos físicos, mas também criar condições para que esses obstáculos não precisem mais ser reconstruídos, porque as comunidades terão alternativas reais à economia do crime e o Estado terá legitimidade duradoura em territórios hoje dominados por poderes paralelos.